No vídeo de hoje, vamos falar sobre duas dimensões que versam sobre competências importantes para o aprimoramento das nossas habilidades com as mídias: processos de produção e difusão e tecnologia. Embora sejam duas dimensões distintas, os processos de produção e difusão estão ligados aos aspectos tecnológicos, pois dependem intrinsecamente dos meios e aparelhos disponíveis em seu tempo para existir. Entretanto, apesar de termos unido os dois conteúdos nesse vídeo, é importante ressaltar que não apenas os processos de produção e difusão que guardam relações com a dimensão tecnologia. No fundo, todas as dimensões que trabalhamos e que ainda vamos trabalhar ao longo dessa série de vídeos têm relações com a tecnologia. Isso porque são as inovações e adventos tecnológicos que nos permitem criar, sistematizar e utilizar os diferentes meios pelos quais nos comunicamos e trocamos mensagens dos mais diversos tipos. Desde os experimentos que permitiram a formulação de uma gramática para a linguagem cinematográfica, a forma com a qual usamos os meios para propagar mensagens e valores, tudo isso é resultante da relação humana com os aparelhos e tecnologias disponíveis em seu contexto histórico e cultural. Mas vamos por partes. Quando falamos de produção e difusão, nos referimos aos sistemas tecnológicos, econômicos e políticos, aos profissionais e às técnicas que viabilizam a criação de um produto audiovisual e sua circulação na sociedade. É importante conseguir identificar se um filme é feito com investimentos de toda uma indústria ou se é realizado de forma independente, se foi produzido de forma individual ou coletiva e até se vem de uma iniciativa pública ou privada. Conhecer os mecanismos e figuras que contribuem para a produção cultural nos ajuda a identificar de onde partem aqueles discursos, quais as forças que estão por trás deles e como as condições que moldam a sua produção afetam o resultado final. Em relação aos documentários, é correto dizer que os processos de produção podem ser vários, desde um longa-metragem financiado por um grande estúdio até um vídeo pessoal feito em casa, com a câmera de celular. Dependendo do tamanho do projeto, pode ter uma equipe de cinema completa, com diretor, cinegrafista, produtor, técnicos de luz e som, dentre outros profissionais que compõem um time unido e coeso em torno de uma ideia. Além do nível de investimento, a proposta e o tema do filme também podem influenciar a forma como ele é feito. Mesmo com um grande público e muitos recursos, um documentário pode exigir uma equipe mais enxuta, com menos pessoas, por exemplo, para garantir que a presença delas não vai afetar a ação dos personagens filmados. Para definir como serão feitas as gravações, é escolhido o que se chama de dispositivo. Delimitar o dispositivo é como definir as regras do jogo. Quais elementos e circunstâncias definirão a situação que será gravada. O cineasta ele estabelece condições claras e que devem ser seguidas para que os personagens ajam naturalmente. No filme 33, por exemplo, escrito, dirigido e protagonizado por Kiko Goffman, o cineasta se dá 33 dias para encontrar sua mãe biológica a partir de investigações e entrevistas. Ele cria uma atmosfera policial, como aqueles filmes de detetive em preto e branco para ilustrar a sua busca. Ao longo dos 33 dias, ele conversa com investigadores, profissionais, pessoas de sua família adotiva e outros personagens que poderiam lhe dar pistas sobre o paradeiro de sua mãe biológica. Neste caso, o dispositivo funciona como limitador de sua busca. Caso passe o período proposto e ele não tenha conseguido achá-la, o filme se encerra sem um reencontro e serve como uma documentação dessa procura. É um documentário que envolve todo um processo de pesquisa, roteiro, direção e propõe uma estilização que não corresponde a uma realidade objetiva, mas a um tratamento criativo dessa busca. Um caso diferente e muito peculiar é o de Free Solo, documentário produzido pela National Geographic. O filme acompanha Alex Honnold, o mais bem-sucedido escalador de free solo do mundo. Nessa modalidade, ele escala montanhas sem cordas ou qualquer equipamento de produção. No documentário, é mostrado seu processo de preparação e sua subida ao topo do El Chapo, um paredão rochoso de 975 metros de altura nos Estados Unidos.
Por mais que o roteiro possa ter sido previamente pensado e criado um dispositivo que acompanhasse o atleta, ninguém poderia ter certeza de que de fato ele conseguiria chegar ao topo da montanha. Neste caso, tudo teve que ser muito bem calculado, pois a presença das câmeras e da equipe poderia afetar a concentração de Alex. Qualquer erro poderia ser fatal. A responsabilidade da equipe de não interferir no acontecimento era enorme, porque se alguma coisa acontecesse, eles estariam filmando não um grande feito do esporte, mas um acidente terrível com o maior atleta da modalidade. Por isso, foram utilizados drones e câmeras estrategicamente posicionadas. Uma produção como essa só poderia ser feita com um grande investimento e com muito sangue frio por parte do diretor e da equipe. Mas, como tudo deu certo no final, o filme documenta um feito inédito na história da humanidade com imagens incríveis e deslumbrantes da escalada. Não à toa, o filme teve grande divulgação e venceu o Oscar de melhor documentário longa-metragem no ano de 2019. Além disso, quando falamos da dimensão processos de produção e difusão, é importante destacar que o investimento também impacta na circulação do produto audiovisual e onde ele será exibido. Da mesma forma que a quantidade de recursos para um filme influencia diretamente na sua elaboração. Filmes com mais orçamento e apoio também conseguem janelas de exibição com mais público, como a TV, plataformas de streaming ou salas comerciais de cinema. Já filmes de baixo orçamento ou independentes têm mais dificuldades para atingir um grande número de pessoas. Eles contam principalmente com festivais de cinema e editais. Neste sentido, plataformas digitais como YouTube, Vimeo e Instagram foram um grande avanço trazido com a popularização da internet. O que nos leva à nossa segunda dimensão de hoje, a tecnologia. Desenvolver competências midiáticas acerca da dimensão significa compreender o papel que a tecnologia da informação e da comunicação desempenha e os seus possíveis efeitos na nossa sociedade. É possuir habilidades para interagir com meios que permitem a expansão dos nossos horizontes e ter a capacidade para se desenvolver de forma eficiente em ambientes de múltiplas linguagens. Em um contexto mediatizado, qualquer representação desempenha papel importante na vida em sociedade. A tecnologia permite que histórias, lugares e personagens, às vezes desconhecidos, sejam mostrados. É o que acontece, por exemplo, no documentário Jane, também da National Geographic. O filme apresenta ao espectador Jane Goodall, pesquisadora conhecida pelos seus estudos pioneiros sobre os chimpanzés na África. Se não fosse a tecnologia, certamente não poderíamos exercer a nossa habilidade para interagir com meios que permitem a expansão dos nossos horizontes, meios que ampliem, de alguma forma, a nossa construção até aqui. No entanto, mais do que mediar nossa relação com o mundo, a tecnologia impacta profundamente os processos de produção e difusão. Quando temos um novo meio para acessar determinado produto, sua circulação aumenta. E as inovações tecnológicas propiciam isso, com o surgimento de novas plataformas, formatos e equipamentos. Se no passado a gente apenas recebia e consumia conteúdo midiático, agora também somos produtores ativos, capazes de propagar, criar e transformar mensagens em diversas mídias. É como vemos no microdoc Rebu, a egolombra de uma sapatão quase arrependida. A produção foi pensada para o formato IGTV, o aplicativo de vídeo do Instagram. Em 6 episódios curtos, a cineasta Mayara Santana fala sobre sua família e suas experiências enquanto uma jovem lésbica e negra de Recife. Com bastante humor e uma estética descontraída, ela fez da simplicidade um trunfo e conseguiu criar uma narrativa atraente, capaz de gerar a identificação de muitas pessoas. Disponibilizada inteiramente no Instagram de forma gratuita, a série documental atraiu bastante atenção e foi notada por setores da mídia e outros cineastas. As inovações tecnológicas, somadas a um tempo de barateamento de compra e venda, mudam constantemente nossa forma de criar e consumir. Se pensarmos algumas décadas atrás, sem um formato digital, popular e interativo, antes dos celulares terem câmeras, os computadores terem programas de edição e internet, provavelmente esse filme não existiria, ou seria completamente diferente. Depois de assistir a esse documentário, tente refletir sobre os processos de produção e difusão aliados à tecnologia a qual a diretora teve acesso. Em outras circunstâncias, Mayara conseguiria fazer esse filme? Aqui embaixo na descrição a gente vai deixar o link para este curta e um material de apoio com sugestão de atividade para pensar essas dimensões.
processos de produção e difusão e tecnologia. Obrigada por assistir e até a próxima!